Sejam bem-vindos a mais um programa do Foco Jurídico. A gente está aqui hoje recebendo o doutor Luiz Maurício Lindoso, grande colega meu, acho que anos aí de amizade, colega de profissão, né? E a gente trouxe ele aqui especificamente para falar sobre o direito de família, porque aqui em Brasília, o escritório dele, do qual ele faz parte, está à frente hoje, é um escritório familiar. Eles são uma das maiores referências dessa área de direito de família, um escritório com perfis, um escritório de tradição, que a gente poderia falar, mas inclusive esse vai ser uma das deixas que a gente vai conversar aqui também, como estão sendo as mudanças, as adaptações e o que vocês estão planejando aí para o futuro. E Luiz Maurício Lindoso, eu só chamo ele de Lindoso, é engraçado que ele falar o nome dele, eu tive que escrever aqui o nome dele todo aqui. Sempre muito ativo, sempre acompanhei bastante ele desde da época que ele era tesoureiro do IBDFAN, alguns anos atrás, ou seja, ele está sempre envolvido nas áreas de conhecimento, produzindo, participando de eventos, e atualmente ele é vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias aqui da OAB do Distrito Federal. Então é um cara que tem muita história, vai aí já para 2 décadas, ele tem cara de novinho assim, ainda tem cara de uns 30 anos, tá com todos os cabelos na cabeça, ainda, né? Mas ele já vai para 2 décadas de profissão e carreira e uma atuação de excelência. E uma das coisas muito legais assim, que a gente traz, vou passar a palavra para você, a gente gosta de trazer advogados de verdade, os advogados raiz que vivem da advocacia mesmo dia a dia, e você é um dos caras que um dos colegas de profissão assim, que eu conheço, que eu sei que são advogados de verdade. A gente brincava antes, quando a gente ia ao fórum e tinha o balcão, a gente brincava que são os advogados ali de barriga de balcão. Tava lá todo dia, passava de vara por vara para perguntar como está meu processo, meu despacho saindo. E eu sei que é um cara que tem essa vivência, principalmente porque eu já esbarrei muitas vezes com você num fórum ou no outro, você sempre trabalhando, correndo. Então, seja muito bem-vindo ao Foco Jurídico. Vou passar a palavra para você. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa no seu currículo aí, você pode complementar. E em breve a gente já começa a te metralhar com perguntas. Ô, Júlio, muito obrigado pela apresentação. Fico muito lisonjeado pelo convite, muito feliz de estar aqui. E falar da advocacia, principalmente da advocacia na área de família, para mim é fácil porque é falar da minha vida. É falar o que eu vivencio há anos, antes mesmo de querer fazer faculdade de Direito, querer advogar na área de família. Então é falar da minha vida, é falar do meu dia a dia, o que eu vivencio há anos. Antes mesmo de eu tirar a carteira da OAB, eu já trabalhava no escritório, e antes mesmo de trabalhar no escritório, eu já andava com meu pai aí pelos fóruns, e meu pai também já andava com meu avô. Então isso aí tem uma história que a gente conhece aí, muita coisa, os 4 cantos aí do Tribunal de Justiça. Eu brinco que realmente no fórum, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a advogar, eu já sabia onde ficava cada canto do Tribunal de Justiça, de tanto que eu andava para lá, para cá, e isso era muito bacana, porque realmente meu pai começou com essa advocacia diariamente, junto ao fórum, junto aos servidores, junto aos magistrados, ao Ministério Público, e é isso que eu aprendi e que eu venho fazendo até hoje. Essa advocacia diária, honesta, guerreira. A advocacia realmente é difícil, mas é prazerosa quando você gosta e quando você vive isso. Então falar aqui da advocacia na área de família, para mim é muito gostoso, porque é falar da minha vida, é falar do que eu faço diariamente, do que eu gosto de fazer. Beleza. Muito legal. Vamos, então, começar pelo começo, né? Que a gente já sabe que é um escritório tradicional, como a gente já estava conversando aqui um pouco antes em off. E então eu queria saber um pouco assim, sobre como que foi, como foi isso, como foi essa história, como é que vocês foram se encontrando na área de família e como foi todo esse processo. Tem uma história muito interessante que meu pai me contou. Do meu avô. Meu avô foi senador. Eu sou de 77, do ano da lei do divórcio, coincidentemente. E o meu avô, nesse ano, na década de 70, ele foi senador da República pelo estado do Amazonas. E assim como eu vivenciava os bastidores do fórum com meu pai também fazia isso com meu avô. Então meu pai tramitava no Senado
e viu todos os debates, toda a construção da lei do divórcio, feita proposta pelo senador à época, Nelson Carneiro, os debates que o meu avô participava, e o dia da votação também, que ele acompanhou, os votos contra, a favor, tinha uma pressão contra a época. E, enfim, foi promulgada a lei do divórcio no ano que eu nasci, no ano de 77. E o meu pai, então, a partir daí, ele realmente se apaixonou pelo direito de família e por essa lei. E começou a advogar, e ele utilizava muito, essa era a lei base realmente para as causas de divórcio. Naquela época, até um pouco tempo, ainda se discutia culpa, e o divórcio, a lei do divórcio previa não só o divórcio como causa de interrupção do casamento, mas também as causas, né, os motivos que levavam, como conduta desonrosa. Então ele levava essa lei assim muito a sério, ele estudava muito a lei do divórcio. E nisso ele montou um escritório, fundou um escritório em 1986 e começou a se destacar nessa área. Lecionou por muitos anos aqui em Brasília, nessa cadeira de direito de família, e daí ficou realmente conhecido nessa área por conta dos estudos que ele fazia muito aprofundados sobre o direito de família, principalmente sobre o divórcio. E quando eu andava com ele, então minha vida foi andando pelas varas de família daqui do Tribunal de Justiça. Né? Conhecia, tem uma história até curiosa que eu já começo, teve uma funcionária, teve uma servidora já aposentada que me pegou no colo, porque eu andava, às vezes eu chegava lá na vara, ela falava comigo e me abraçava e brincava, porque sempre tem isso, né? Com criança, brinca. E eu comecei a advogar, e ela continuou no fórum, ela foi até o último dia da aposentadoria dela, e a gente tinha um carinho muito grande por conta disso. Então, eu realmente tenho uma história ali naquelas varas de família de relacionamento no tribunal. Um grande carinho e respeito pelos servidores que passaram pelas varas de família. Isso é muito legal. Inclusive, você falando sobre a sua vivência de acompanhar o seu avô, de acompanhar o seu pai, e dar continuidade nesse processo, eu tenho uma pergunta, porque eu vivo algo parecido. Eu sou a terceira geração de jurista da família, se é que eu posso me chamar de jurista. Mas, assim, terceira geração que está indo por esse caminho. E eu vejo como que é difícil, mas ao mesmo tempo tem um grande potencial você conseguir ter uma comunicação intergeracional. Então, se você consegue fazer com que todas essas gerações se comuniquem e conseguir realmente honrar aquilo que foi construído no passado e, ao mesmo tempo, estar aberto para a inovação, para o novo e fazer com que essas mentes, essas gerações conversem, tem um potencial construtivo muito grande. Mas eu tenho certeza que isso não é algo muito fácil, é um grande desafio conseguir fazer essa comunicação. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como funcionou isso para vocês, porque vocês são, né, um escritório familiar, um escritório intergeracional. Exatamente. Lá no escritório somos 3 sócios, eu, meu pai e o meu irmão mais novo. Então, meu pai vem dessa advocacia da década de 80, eu me formei em 2003 e o meu irmão se formou, acho que há cerca de 5 anos. Então, são 3 cabeças diferentes de pensar. Meu pai teve uma advocacia completamente diferente naquela época, que a gente sabe. Era muito pessoal aqui em Brasília. A cidade era, digamos assim, também mais vazia. Os processos eram menores nas varas. Tanto que meu pai me contava, antes do divórcio direto, a lei previa audiência de ratificação. Você entrava com divórcio, o juiz pedia 2 testemunhas em audiência para ratificar. Meu pai me contava que tinha um juiz da vara de família que ele, antes das audiências de ratificação, ele reunia as partes e faziam, e pregavam, e falavam, claro. Né, e falavam sobre o casamento, que hoje é inviável, né? Hoje é totalmente inviável, mas inclusive eu acho que nessa época eles eram instruídos de uma forma protocolar a fazer isso. Reunir as pessoas e falar, olha, vocês têm certeza que é isso que você quer, porque vocês casaram, vocês têm um contrato matrimonial, será que não é só esfriar a cabeça? Tanto é que isso é muito legal a gente falar assim, aí conversa coisas do dia a dia e algumas coisas que a gente estudou que parece que na faculdade não fazia sentido nenhum, depois começa a fazer sentido, mais pra frente você vai ver. Tem o espírito das leis, né? Assim, a gente sempre fala assim, qual foi a vontade do legislador? Às vezes o juiz ele tem que ir para esse tipo de interpretação, dar origem para saber.
E eu diria que tinha esse mesmo sentido de você preservar o casamento e perguntar exatamente. e fazer aquela reunião. Realmente você quer E isso? tinham muitos casais que desistiam. E aí, Pediam só uma para você ver suspensão. como que isso é uma verdade, que historicamente se comprova, que você obrigatoriamente tinha que passar pela separação. Né? Sim, E o instituto, tipo assim, olha, exatamente. primeiro você se separa. Fica um ano separado para ter certeza que é isso que você quer mesmo. Depois de um ano de separação, é que você pode voltar lá e pedir uma espécie de convolução para transformar aquilo ali em divórcio e concretizar. Então, assim, existia uma formalidade, um degrau hierárquico, porque, a princípio, nosso Estado era conservador e não se incentivava assim, o divórcio. Hoje, a gente já está uma outra complexidade de sociedade. A gente fala muito do direito constitucional e de projeto de felicidade, né? Então, assim, fica ali aquela... até onde o Estado tem que se miscuir, ficar... Mas era muito diferente. Era mas muitos casais acabavam se reconciliando. Sim. Pediam suspensão do processo para pensar, ou a própria extinção, e se reconciliavam. E nesse ano de separação, para o casal pensar, tinha muita gente que não transformava em divórcio, não convertia em divórcio. Pedia a reconciliação e se averbava novamente o casamento. Né? A pessoa de separar de fato retornava ao casamento, isso devidamente averbado. Então tinha realmente esse objetivo do juiz, realmente fazer com que as pessoas se refletissem mais. Né? O que hoje eu entrei com um processo na vara de Sobradinho, divórcio direto. Sexta-feira, sábado pela manhã, estava sentenciado. Ou seja, em menos de 24 horas, o casal estava divorciado judicialmente. Que hoje você tem a previsão do divórcio liminar, né? Sim, ainda Emenda tem. constitucional 66. Exatamente. Hoje você tem, inclusive, os juízes estão aplicando o divórcio liminar. E por mais que seja uma visão mais conservadora, né? O que aconteceu no passado, se a gente olhar assim com algumas aspas, parece que a gente está tentando movimentar, de certa forma, para algo parecido com esse clima que tinha antes. Porque hoje a gente pensa justamente muito em mediação, em arbitragem, em judicializar menos e usar técnicas de conciliação para ver se não leva, de fato, ao processo judicial. E, querendo ou não, é algo que, pelo jeito, era uma prática que já estava meio que de acordo com para onde estamos querendo voltar hoje, para onde a justiça está tentando acompanhar para diminuir a quantidade de judicialização. Só que hoje a gente é bem menos conservador, né? Antes, especificamente no direito de família, acho que no do divórcio, quando isso era feito, tinha toda uma seriedade em torno assim, do casamento, em preservação do casamento. Tanto que houve uma grande resistência na lei do divórcio, né? Os debates foram realmente... Hoje é grande tipo assim, importância. a pessoa quer divorciar, você não tem que justificar, não hoje, tem inclusive, que se fazer averiguação de culpa, né? Tipo, de quem que é a culpa. Então você não tem que explicar nada. E isso especificamente no direito de família mudou. O próprio divórcio em cartório, que tira a judicialização do divórcio, né, para fazer de forma administrativa também. E voltando à sua pergunta, e nisso, essas 3 gerações, claro, a gente teve conflitos. Né? Algo que na cabeça do meu pai não se encaixava, a gente conseguiu convencer, assim como o meu irmão, que hoje ele está muito ligado à nova tecnologia, a gente também conseguiu frear um pouco, porque eu acho que a gente tem que manter muita coisa da nossa época, a gente pode tirar da época do meu pai, que eu também peguei ainda de andar nos fóruns, e principalmente na advocacia de família, que é uma advocacia personalíssima. Né? O cliente exige a presença do advogado em audiência. É difícil você falar para um advogado, olha, eu não vou, mas quem vai é um outro advogado contratado. Ele não aceita, ele simplesmente não aceita, ele pode até rescindir o contrato. Então é uma advocacia 100% personalíssima. Assim como o cliente te exige, você também exige da justiça que você tenha um atendimento mais personalizado, um despacho presencial com o juiz, uma audiência presencial, sabe? Então tem realmente esse conflito nessa área de família. Inclusive, eu me recordo aqui de um fato, de um discurso especificamente, que foi a sessão de abertura, quando você foi empossado vice-presidente da Comissão de Direito de Família, e a Lili foi... Eu chamo ela de Lili, fala o nome certinho. Doutora Liliana Marques. Doutora Liliana. Nossa atual presidente da comissão. Isso. E eu me recordo, assim, nitidamente, claramente, dela falando sobre todas essas adaptações que o direito vem passando com a tecnologia, com a inovação, com as startups, com legal tech, law tech e tudo mais. Mas ela sempre falou, olha, se tem uma das áreas de conhecimento do direito que
não é diretamente ameaçada com inteligência artificial ou com essas automatizações todas, essas coisas online todas, é o direito de família. Porque, obrigatoriamente, o direito de família envolve relacionamento, contato, conexão, conversa, muita confiança e tem esse trato personalíssimo. Nunca isso vai ser substituído por receita de bolo ou petições automatizadas e plataformas digitais. Sempre E a a vida é muito pessoa dinâmica, né? vai querer estar ao lado de um... Não é um mero prestador de serviço. O advogado de família, especificamente, ele acaba se tornando uma espécie de um Auxiliador. conselheiro também. Assim, ele é a pessoa de confiança para quem você pede conselho. E aí? E essa é a natureza até do próprio cliente, porque como o Júlio está falando, o cliente exige de você uma atenção maior, uma atenção especial. Você pode até colocar no seu contrato de honorários e o cliente aceitar, mas ele quer realmente uma atenção especial. Então, é comum o advogado de família receber mensagem final de semana sobre a visita. Eu fui buscar, não estava, ou então estava assim, desceu dessa forma, veio sem a mochila. A mãe quer trocar, o pai quer trocar, o que que eu faço? Então, eles pedem realmente para o advogado que atua nessa área uma atenção especial, porque assim, a vida é muito dinâmica, sabe? As relações de parentesco, isso aí está em plena evolução, além de que realmente é uma área muito dinâmica. Então, você precisa dar essa atenção para o cliente para ele se sentir seguro. A partir do momento que você judicializa uma ação, o cliente praticamente não anda sem te comunicar. Não faz nada. Posso fazer essa troca do final de semana com o pai? Pode. Registre apenas por e-mail, por WhatsApp, pelos meios, né? Para poder ter Esse ponto daí também eu acho que é essencial para a gente conversar, falando para advogados, principalmente jovens advogados e quem é estudante aí. A pessoa está ali namorando uma área e a gente acabou de falar assim, olha, se tem uma área que ainda não é ameaçada, é direito de família, porque sempre vai exigir, a pessoa já fica com aquilo ali na cabeça e fala, então é para essa área que eu vou, né? Igual quando eu fiz faculdade de Direito, o pessoal sempre fala assim, ó, a área do direito que mais dá dinheiro é tributário. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, Também. cara, eu vou fazer tributário de qualquer jeito. É o que passam pra gente na faculdade. Aí eu já fui trabalhar em escritório, não era um tema muito chato pra mim, os processos muito demorados, não tinha nada a ver com minha forma de pensar, te trabalhar. incentivam Então a fazer a não tem prova como. da ordem, direito tributário. Eu fiz. Direito tributário, fiz cursinho. E nunca usei depois aquele Não, conhecimento também. pra nada. Absolutamente nada. Você Aprendi tem, eu a abri fazer uma vez. as ações declaratórias de nulidade, inexistência de débito, dos mandados de segurança, as contagens de prazo. Exatamente. O que família realmente não... Mas não aí eu dá queria pra falar fazer. que é uma coisa legal que tem a ver com base nessas coisas da atenção, que é a vocação. Eu acho que o advogado que trabalha em direito de família, não adianta ele querer escolher porque é uma área interessante, ou que é rentável, ou que não está ameaçada. Cara, ou você tem vocação para dar esse tipo de atenção especial que o Lindoso acabou de falar. Você vai querer matar todos os seus clientes no WhatsApp todo dia. Ou provavelmente você não vai ter frutos e ser bem sucedido nessa área, porque é um momento delicado da vida dos clientes, né? E ele acaba exigindo uma atenção um pouco extraordinária mesmo do ali advogado. você vai resolver a vida da pessoa. Tem pessoas que falam no escritório, olha, minha vida se resolveu depois desse processo. Você vai resolver o patrimônio da pessoa, é o futuro ali da pessoa. É uma guarda de um filho, uma pensão alimentícia bem fixada, bem estruturada. Então, realmente, você resolve ali a vida da pessoa. Eu vou te confessar, Júlio, acho que eu falei isso para poucas pessoas, que eu já pensei, eu já dormi com a ideia de falar, eu vou desistir de advogar nessa área. É difícil. Porque é extremamente bem cansativo. difícil. Do Mas ponto nada de que uma vista noite... de sugar suas energias. Exatamente. E você também... O cliente Demais. acaba trazendo a problematização da vida dele para você. É por isso que eu falei em vocação, Exatamente eu fico isso. já pensando o seguinte. Meio que todo advogado de família, ele acaba tendo que ser um pouco de psicólogo também, assim. Ele tem que estar disposto a ouvir, conversar. Pastor, dar conselheiro, Sim, tudo junto. exatamente, porque me fazem perguntas que não têm relevância jurídica alguma, sabe? E eu não vou falar, olha, isso não é minha área, não me interessa, não vou também ser tão indelicado. É lógico que a gente fala com o cliente, olha, isso aí não tem tanta relevância, vamos focar, né, nessa situação patrimonial, vamos focar na questão da guarda. A gente orienta o cliente, mas é impossível você
não dá uma atenção muitas vezes na área. Tem pessoas que querem desabafar. Eu já fui em inúmeras audiências que o cliente só quis falar. Foi feito um acordo, depois já no final, e ele falou. Não constou nada em ata, mas ele se sentiu bem em falar aquilo que o incomodava no casamento, nos alimentos, na convivência com o filho. Então a gente vê realmente que as partes, o cliente ele clama por isso muitas vezes. Tem alguém para ouvir. Até porque relacionamento e família não existe nada mais emocional do que o seu familiar. Exatamente. Então, tratar disso é estar pronto para tratar de forma 100%, pessoas que vão estar ao flor da pele, que vão estar 100% emocionais. Então, você conseguir muitas vezes passar com calma, com parcimônia para o seu cliente, puxar ele sair daquele lugar emocional onde ele não está vendo o que é melhor para ele. Muitas vezes ele está preso ao sentimento dele. Nem sempre isso vai ser o que vai ser melhor para ele lá na frente. E trazer ele para a realidade, com certeza, não é um trabalho simples. Demanda uma certa experiência e um tato, né? Uma empatia para conseguir gerenciar isso. E essa vontade de desistir passou, né? Porque é na hora, no calor da emoção que você pensa em desistir, claro, mas é passageiro, fica só no pensamento, não fica momento algum na prática. Eu nunca cheguei lá no escritório e falei, eu tô fora do escritório. Não. Foi pensamentos que a gente fala, não tá dando certo, não aguento mais. Mas você pensa, fala, assim, toda profissão, toda área que eu escolher vai ter um percalço, vai ter um problema, que a gente vai ter que administrar em qualquer profissão, não só na advocacia, tampouco só na advocacia de família. Muitos amigos advogados, quando a gente está numa roda conversando, você trabalha em quê? Trabalhista, tributário, você família. Fala família. Todo mundo fala a mesma palavra. Família. Como é que você aguenta essas brigas? não, sabe? Então, realmente, como se um advogado criminalista não tivesse também problemas com o cliente, né? A trabalhista também. Então, assim, toda área tem problema. Depois que você coloca a cabeça no lugar e fala, isso faz parte da área que eu atuo. Então tem que mostrar realmente o que com certeza importa. É a vocação também. Porque aqui no escritório mesmo Exatamente. A gente não pega divórcio. A gente tem bem claro assim, a gente pega muito inventário, a gente atua forte na área de sucessões, mas quando aparece divórcio, geralmente a gente leva para um outro especialista e tal, porque realmente não é a nossa vocação, não é o que a gente... a forma como nós trabalhamos não tá nesse mesmo modelo. Entendeu? E que passou do meu pai pra mim essa vocação. Porque né, quando a gente é pequeno, a gente quer primeiro é jogador de futebol, depois tudo. Depois a gente vai crescendo e vai cortando. Exatamente. Vai cortando aqueles sonhos que a gente não sabe que não vai dar certo, né? DJ, E quando eu comecei quando eu passei em Direito, que eu tirei minha carteira de estagiário e comecei a acompanhar meu pai nas audiências, que eu tomei o gosto. Porque o meu pai faz uma característica dele, e hoje eu gosto muito de fazer audiência. Eu gosto muito. Lá no escritório eu tenho feito as principais audiências, inclusive, porque o meu pai fazia audiência com gosto, de defender o cliente, né, a todo custo, dentro, claro, das provas, do que ele necessita, dentro da lei. Então esse gosto para fazer audiência, essa vocação que ele tinha, eu acabei herdando, e hoje numa audiência na área de família, eu me sinto bem, me sinto à vontade. Eu vou ser bem sincero com você, Lindoso, assim, de colega para colega mesmo assim. Eu só me sinto 100% advogado mesmo no momento que eu estou fazendo a audiência ali. Eu acho que é ali que você separa Exatamente. os homens dos meninos. São raríssimos os advogados que sabem fazer audiência. Saber fazer audiência, não basta você ser uma mera máquina de decorar coisa, ou ter tudo na ponta da lei, ou ter o melhor direito. Você precisa ter trato, tem que saber ser diplomático, urbano, usar as palavras certas na hora certa. Um bom relacionamento no ambiente assim, faz com que a audiência flua bem, você consegue fazer com que o magistrado te dê a palavra na hora que precisa dar, não case sua palavra, te ouça, entenda, pense. E, claro, eventualmente, se não tiver dentro da linha da experiência, o advogado que sabe fazer audiência e tem experiência, a hora que tem que engrossar, ele engrossa também. Então, assim, para mim, um advogado que sabe fazer audiência é que eu falo assim, esse aqui é advogado. Exatamente. Porque E tem muito, viu? E tem muito. Eu trabalhei um tempo numa procuradoria jurídica de uma empresa pública aqui do Distrito Federal. Não tinha nada a ver com direito de família. E os advogados lá, tinha muito trabalhista, e trabalhista também tem audiência, aquela de conciliação, tem a instrução, que precisa também de uma atuação forte de um advogado, além de audiências cíveis. E os advogados, lá na hora de distribuir o serviço, tinha muitos advogados, a maioria
falava o seguinte: Que não me queria. passa qualquer trabalho, me passa qualquer recurso, menos audiência. Eu não sei nem o caminho do fora, eu sei o caminho da lei, eu sei o caminho dos estudos e da petição. Mas não me passa audiência. Eu troco uma audiência por 10 recursos. 10 recursos. E era desse jeito. Você E eu gostava de- ia. E tanto que assim, o chefe me passava para fazer as audiências mais complicadas, instrução, por exemplo, porque eu sempre tive o gosto de fazer audiência. Eu gosto. Acho que você traduziu de uma forma muito bacana, né? A gente se sente advogado fazendo audiência, né? Independente do resultado. Né? É muito legal, assim. O que o advogado gosta de fazer em audiência? O advogado que sabe fazer bem audiência. Você pede, faz uma pergunta, o juiz interfere, aí o advogado insiste, não insisto por conta disso, às vezes o juiz volta atrás e acaba fazendo a pergunta que você quer. Alegações finais, tem gente que chega no final, não pede fazer alegações finais, o advogado fala, não, eu quero fazer alegações finais. O juiz abre a ata da audiência, às vezes o juiz concedeu a oportunidade de fazer alegações finais ali oralmente, você tem que saber fazer na hora, então assim... aquele momento que você é advogado. Antes da mudança do Código de Processo Civil, de 2015, a gente tinha a oportunidade de ficar fazendo agravo para quase qualquer agravo coisa. Retido, que era em audiência. E a gente fazia o agravo em audiência. Exatamente. Então, tipo assim, cara, é uma... Não, O rito... eu quero agravar. Aí o juiz olhava para você, ele falava assim, grava com base no quê, doutor? Não, com base nisso, por favor, abra a ata. E aí abria a ata e fazia um agravo na hora. Exatamente. Hoje não... No rito sumário, a réplica era em audiência também, ou seja, aí. você não sabia o que o réu ia apresentar, a contestação era na hora, o juiz, réplica. Tem um prazo? Não tem prazo. Então pra é ali fazer que ele você na hora. conhece Aí um você advogado começa bom de verdade. realmente- Porque ali, meu amigo, não tem copia e cola, sacou? Ali ou você chega, sabe o que tá fazendo, faz, conduz e é ouvido. Ó. E não tem escola que ensina. ensine isso pra gente, né? Do que essa prática na... É vivência, né? É só, no teu caso, você deve ter acompanhado muito o teu pai. Depois Demais. É, tudo que ele se manifestava, toda hora que ele se manifestava, com calma, ele olha, fala, calma, não precisa lá falar qualquer coisa, né? Juiz, e assim a parte requerente se manifestou. E mesmo juiz, né? Começa a construir sua ideia. isso com é uma muita coisa, calma. Uma coisa que eu admiro muito em você como advogado, nunca te falei isso como colega e tal, mas como advogado. Eu sempre te achei muito diplomático, assim. Tipo, sempre que chega a falar com um idoso, ele pergunta, ouve e tal. Eu poderia até dizer assim que é um cara bem político, assim, tipo, ele ouve todo mundo. E isso dá para perceber que você advoga assim também, né? Sim. Isso eu acho que é uma dica legal de passar para os jovens advogados, quem está estudando ainda. A gente tem uma mania de pensar que o advogado ele tem que ser aquele cara beligerante, que ele tá lá para lutar pelos direitos. A maioria das lutas que vocês vencem num tribunal, tipo, não é de arregaçando as mangas e gritando e guerreando. Normalmente, assim, as maiores batalhas você vence no estilo, na tática, na estratégia, é numa boa conversa. E eu vejo muito isso assim, eu já participei de audiência com jovens advogados, ou advogados mal preparados, tipo assim, ele quer discutir com o juiz, quer discutir com o advogado da outra parte, quer gritar no meio da audiência. Isso normalmente não traz bons resultados, né? Não O negócio produtivo. não flui, né? Você tem que estudar bem o processo para audiência, saber como é que é a dinâmica de uma audiência e produzir as suas provas. Bater boca com o juiz, com o promotor, com o colega que está do outro lado fazendo o trabalho dele, eu acho isso muito ruim para o seu caso. Decisão judicial se recorre. Se o juiz der uma decisão, eu já tive uma decisão que o juiz, em audiência, expulsou a minha cliente da casa. Ele fez a separação de corpos e expulsou a minha cliente da casa. E eu fui para o plantão tentar reverter essa liminar, a decisão saiu meia-noite. Então, não bate boca. Não. O juiz decidiu. O juiz entendeu que ela que tinha que sair, porque o imóvel era exclusivo do ex-marido e eu estava provando que não. Que tinha a contribuição dela, sim. E ele entendeu que não e tirou ela da casa. E saí da audiência, umas 4 da tarde, peguei o processo, fui na Xerox, tirei cópia antes do processo eletrônico, fui no escritório, fiz o agravo e pedi uma liminar e consegui mantê-la por um bom tempo na casa. Então não tem motivos para você entrar numa audiência e brigar com o juiz, brigar com o colega. Você está ali fazendo seu trabalho, sabe? Por mais assim que você se envolva nos casos,
a nossa advocacia é de meio. Quem julga é o juiz. Né? O advogado não pode chegar e falar, a gente vai ganhar essa ação. Não, tem chances, tem provas e tudo, mas eu não gosto realmente de prometer nada para o cliente. O cliente sabe do trabalho, alimentos. O juiz vai fixar um percentual entre mais ou menos. Tá? Você não pode dar o resultado. Se ele fixar um valor menor, você recorra, sabe, para o tribunal. Apresente seus memoriais, faça sustentação. É essa advocacia que eu levo. E esse cacuete de gostar de falar em audiência, eu estava acho que a minha primeira audiência trabalhista que eu fiz, trabalhista é muito rápido, é muito dinâmico, também é uma escola ali na audiência. E terminou a audiência, alegações finais remissivas, todo mundo, tinham 2 reclamados, remissivas, o juiz virou para mim, remissivas, eu falei, nas alegações finais, o senhor vai dar prazo, o senhor vai abrir em ata, 15 minutos, aí o juiz, o senhor quer falar? Porque assim, todo mundo falava, não, remissivas, né? Você tá... Você faz... Exatamente, você vai apenas remeter as petições que você já falou. Eu falei, não, eu quero falar. Depois, aí o juiz, eu senti que eu falei, mas depois eu vi que, né, a dinâmica pedia algo mais prático, pragmático, que em família, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu até brinco com meus clientes, se eu pudesse dar depoimento pessoal pelos meus clientes. Pena que ainda a gente ainda não chegou nisso, né? O advogado tem uma procuração, né? Amplos os poderes, mas que não envolve o depoimento pessoal. Mas se pudesse, eu gostaria, em muitos casos, eu gostaria de falar realmente pelo cliente ali. Uma coisa que é legal na área de direito de família, talvez diferente de outras áreas, assim, negocial, contratual, tem coisa para resolver. Você realmente pode procurar enfim, meio talvez não seja muito adequado falar assim, você pode procurar qualquer profissional, mas assim, um profissional bom que tenha conhecimento vai lá e vai resolver tal qual um profissional excepcional resolveria, porque para discutir um contrato de prestação de serviço não tem muito, para discutir um contrato de aluguel não tem muito o que se fazer. Ou você pega o contrato, ou tem uma tese, ou tem uma lei e ponto final. Mas, especificamente em direito de família, eu acho que... eu tenho a certeza que o escritório que trabalha com direito de família, o profissional que trabalha e os clientes, na hora de procurarem também, obrigatoriamente, devem optar por sempre procurar um escritório que seja especializado em direito de família. Porque, o que eu falei assim, diferente de se discutir um contrato que tem muito para onde fugir, ou você vai se apegar às cláusulas do contrato, ou vai invocar um CDC, ou uma lei de inquilinato, e tipo, ou é isso, ou é aquilo. Uma causa de família... ela é um jogo de xadrez, assim, as formas de você resolver aquilo são múltiplas formas e pode ter múltiplos resultados e normalmente quem vai chegar para o cliente e saber aconselhar fala, não faz isso, aqui você abaixa a bola, volta, retrocede por conta disso, é um advogado que tem vivência e experiência com base em outros tantos casos, inclusive com variações de vara, inclusive, né? Fala, olha... Exatamente, a gente acaba pega sabendo leve aqui, o entendimento. Nessa área que esse juiz aqui é mais ou menos assim e tal, não adianta bater nisso. Pô, isso é interessante pra caramba, porque faz muito sentido isso, porque a gente sente muito, principalmente eu tô na academia ainda, né? Tô cursando, você pega o que você aprende e a vivência na prática é muito diferente. E tem algumas áreas que elas não têm uma distância tão grande. Eu vejo que sempre tem. Eu mesmo conheci uma pessoa que já tinha sido bacharel, estava no final da pós-graduação, estudando para magistratura. Aquelas pessoas, sabe, nerds, tudo, que andam até com as marmitinhas, assim, para estudar. E ela pediu uma experiência, de entrar aqui no escritório, pegar uma experiência. A pessoa não sabia se quem assinava a procuração, se era o cliente ou o advogado. E, então, tipo assim, você vê que... o nome mais difícil que você fala para uma pessoa, para saber... Tipo, ela pode estar lá estudando o tema e fala, olha, por favor, você poderia fazer um subestabelecimento? Não, a pessoa trava. Aí você... Tipo, são coisas que você só vai aprender na vivência, na teoria e prática. E eu acho que o direito de família, principalmente, é uma área onde a vivência, saber a dinâmica de como funciona... a relação com o cliente, a relação com a outra parte, como vai funcionar dentro da audiência, tudo isso é algo que você não aprende na faculdade e que é muito diferente. Então, você pegar uma pessoa que não é especialista nisso, a curva de aprendizagem dela, para entender isso e ter essa vivência, provavelmente ela vai aprender tudo na hora, com você sendo a bucha de canhão dela. Então, é excepcional. Quer ver? Faz toda a diferença. Vou fazer uma pergunta aqui pro Lindoso, ele vai responder na lata aqui, aí você já vai ver como é a diferença. Olha só. O Código Civil, ele diz...
Tá lá, escrito na lei. Como o assunto do divórcio, da guarda, da pensão, envolve as mesmas pessoas e talvez os mesmos fatos, ele deixa você fazer a propositura, tem lá a previsão legal, de uma ação unificada para discutir tudo isso. Aí pergunta-se para o especialista em direito de família. Hoje, como que funciona isso aqui no Distrito Federal? Essa ação unificada para você discutir. Divórcio, guarda, pensão, funciona? Exatamente. E cada vara tem um entendimento. A dificuldade do... Conhecer como funciona para ver, olha, não adianta fazer que a gente vai perder tempo. O juiz vai mandar desmembrar. Exatamente. Tem algumas varas, eu até entendo. Por exemplo, Águas Claras. Hoje tem 2 varas. Quando só tinha uma, o juiz unificava por quê? O divórcio tá lá, a partilha vai cair lá, a guarda vai cair lá, os alimentos vai cair lá. Então, ele aceitava mesmo com as situações processuais difíceis, porque a gente sabe que alimentos é o alimentante no polo passivo. O divórcio não, são os cônjuges, assim como a regulamentação de visita. Então tem, além do que os ritos processuais. Hoje no novo código tem as ações de família, né? Mas as ações de família... Ali está muito claro que os ritos especiais ficam preservados, como o rito de alimentos, sabe? Então, os juízes, por exemplo, do plano, pedem para desmembrar. Alimentos, eles não deixam acumular, eu também acho interessante, porque tem a lei de alimentos, que eu acho uma lei excelente, um rito processual muito bom, muito célere, né, que o juiz já fixa os provisórios, depois já marca a instrução, a audiência, aquela audiência una, né, que nem todos os juízes fazem, tem juízes que seguem à risca a lei de alimentos. Então, é até benéfico para a parte. Então, mas né? olha como a experiência é uma coisa... Aí depende, exatamente. É legal demais. Se um juiz aqui do plano mandar você desmembrar uma ação, você vai agravar? Você vai lá despachar com ele? Você pode falar, exatamente. Não, eu já sei que funciona assim, eu vou ganhar tempo e vou fazer... Então, assim, você precisa saber então, a questão também do percentual de alimentos. Você sabe mais ou menos como que funciona as provas que o juiz avalia ou não. Então, assim, pode ser de 10% até 30%. Sim. E só que você analisando o caso, as provas, conhecendo como que funciona o judiciário, você fala, olha só, uma coisa funciona. Nesse caso aqui, esses 20% você que está muito bem pago. E o que a gente está falando, o conhecimento do juiz, por exemplo. Chegou uma cliente que me procurou, ela querendo pensão alimentícia. E o ex-marido ofertou num prazo curto e a juíza acatou e assim foi a sentença. Eu falei, olha, vamos aceitar um prazo, vamos tentar um pouco maior, porque nessa vara, o entendimento da magistrada é realmente um prazo bem curto de pensão alimentícia, diferente daquele que o STJ tem uma jurisprudência. A gente sabe que a gente tem que analisar, a gente tem que fazer um cotejo analítico porque melhor. Especificamente e não vai ganhar. Esse caso eu quero para 4 anos. Falei, você não vai ganhar. Especificamente nesse caso que você está falando aí, é porque não havia filhos envolvidos. Era pensão, era uma pensão para ex-mulher. Para ex-mulher, para ela se recolocar no mercado, realizar. E a juíza deu 3 meses, foi um prazo bem curto. Ela falou, mas... eu falei, olha, sim, a jurisprudência, né, tá na média de 2 anos, tem, mas depende, mas você é qualificada, tem condições. E o entendimento da magistrada é nesse sentido, ela é bem rígida. Então, se a gente chegar na audiência e fizer um acordo por 6 meses... Eu não vou perguntar qual é o nome da magistrada, mas eu acho que eu faço essa mesmo. De quem seja. Já em outra vara... outros magistrados concedem. Também, outros magistrados. Eu não atuo na direito de família, mas o meu escritório é um advogados, inclusive a Isabela, o doutor Ivan fazem parte lá da comissão. Da nossa comissão lá. Acompanha. E vez ou outra acompanhava uma audiência, substitui alguém. E eu já participei exatamente dessa audiência. Assim, a juíza, além dela não considera, ela ainda é brava, ela fala, filha. Você tá doente? Você tem as pernas? Você tem as mãos? Você fala, então... E é importante você orientar o cliente, porque aí na hora ele vai entrar e vai ficar indignado com a posição. A gente vai começar a brigar e isso não vai favorecer. Já outro juiz, a gente sabe, olha, essa vara o juiz tende a conceder um prazo razoável, um prazo melhor,
para você se colocar. Então, até porque às vezes ele toma um esporro do juiz, tem uma experiência ruim com o processo e dá a culpa no advogado. Então é complicado. Exatamente. Aí você vai pensar, o direito não é só uma, a jurisprudência não é só uma. Sim, mas o magistrado é livre na causa. E outra, a jurisprudência, né, você é abstrata. Você tem que, hoje o código prevê que você faça o cotejo analítico para o seu caso, sob pena de não ser considerada. Então, o advogado tem essa dificuldade, muitas vezes, de explicar para o cliente. E outra, todo mundo tem um paradigma de um amigo e de uma vizinha. Que eu falei, por que a minha vizinha conseguiu uma pensão de 3 anos? Eu falei, não li o processo dela, não sei o que aconteceu, mas não pegue paradigmas de outras pessoas. Cada caso, família, realmente é um. Sabe? Então, é difícil. Eu não sei, de repente, ela estava inválida, estava doente para o trabalho, alguma coisa nesse sentido. Ou então pegou um magistrado que entendeu um prazo mais razoável, né, de pensão. É difícil esses paradigmas de conhecidos, né? Paradigmas do vizinho. Paradigmas de vizinhança. São os paradigmas de vizinhança em direito de família. Hoje em dia. Ou são paradigmas de vizinhança, assim como ou paradigmas do Google exatamente. E dos Brasil. Ou então de mesa de bar, que é os amigos, eu pago 10%, eu pago 20%, eu pago 10 salários mínimos, aí começa. Aí vem para o advogado e fala, um amigo meu paga tanto, por que eu tô pagando 5 salários mínimos? Aí paga meio salário mínimo, paga 10% de um contra-cheque que ele mal trabalha de um prolabore. Então, assim, esses paradigmas, né, de vizinhança, de amizades, é difícil para o advogado de família explicar o porquê dessas decisões discrepantes. Cada caso realmente tem que ser... Nem o médico sempre sofreu com o Google, né? Das pessoas irem no Google aí... Não, doutor, porque eu já vi os sintomas, tal, ok? Eu tô com tal coisa. Ele já tá dando diagnóstico. Hoje também... Já tá se automedicando na internet. Então, o tanto de cliente, às vezes, que você pega e ele quer, tipo, te ensinar a fazer a peça dele. Ele chega, não, porque aqui, ó, meu caso, a partilha vai ser assim, porque o juiz vai dar tanto... Aí você olha assim, porque tem muito servidor público, tem uma galera que tem uma noção assim, aqui em Brasília, que é uma cidade com tradição de pessoas concurseiras, ou seja, são pessoas que já estudaram a Constituição, direito administrativo, noções básicas de direito civil, né? Eles já decoraram algumas leis e sabem pesquisar. Então é danado para acontecer isso. O idoso deve falar assim, já que você sabe tanto, faz a petição. Exatamente. E a gente sabe que assim, essas petições prontas, que hoje, né, estão muito... Tem escritórios vendendo, né? Tem muitas pessoas... Para a família, temerário. É bem temerário isso, viu? Para o direito de família. Você tem que tomar muito cuidado com relação a essas petições prontas para qualquer área do direito, sabe? Porque o caso, a não ser que seja assim, correção de FGTS da Caixa Econômica, que todo mundo já está careca de saber e foi julgado recentemente, tem 1 milhão de ações no país, não tem segredo. Quero que a FGTS seja corrigido. Agora, de família, a gente tem que tomar justamente para evitar, e hoje eu faço muito, Júlio, modificação de cláusula. Todo advogado de família pode perguntar qual uma causa, além de alimentos, né, porque realmente é a grande ação. A segunda é modificação de cláusula, de pensão alimentícia, de revisão de cláusula de convivência com o filho. Isso é muito, sabe? Bacana para a gente falar para estudantes, porque exatamente. Sentença de direito de família sobre alimentos, como ela é uma sentença com efeitos de trato sucessivo, ela não produz coisa julgada material, definitiva. Sim, só formal, só o processo. De coisa julgada formal, ou seja... Se houver alterações supervenientes no status do alimentante ou do alimentado, tanto faz, você pode pedir uma modificação. Sim, você está falando de relações continuativas. Eu vejo muito que muitas pessoas chegam querendo modificar o acordo do divórcio, não por um fato superveniente, às vezes por arrependimento ou por má orientação. Mas você não estava orientado para o advogado? Não, mas eu achei, não me explicaram que essa cláusula de alimentos eu também teria essa obrigação, ou na partilha eu ficaria com isso, com aquilo, sabe? Então, muitas vezes, uma falta de orientação do que você está assinando. Lá no escritório, são poucos divórcios consensuais que nós pegamos, realmente o pessoal procura muito litígio. Mas, né, eu falo pro meu pai, quando tem um acordo, eu faço questão de redigir. Deixa eu redigir, eu faço pro colega, deixa eu redigir, porque eu tenho todo o cuidado. E eu aprendi a fazer o consensual
talvez melhor que o litigioso consensual, porque eu me preocupo muito com as cláusulas, porque eu sei que pode dar algum problema. Então, cada cláusula eu tento redigir de uma forma clara, objetiva, líquida, que possa ser interpretada, executada, sem interpretações diversas. Quer ver? Vou te em fazer família, umas perguntinhas aqui que com certeza o pessoal ou deve se arrepender ou não ter entendido, voltar atrás. Guarda compartilhada, assim, normalmente o pessoal não sabe o que significa. não sabe, né, pensa que é. Exatamente. Ainda tem aquela falsa interpretação de que vai alternar. Né? O pessoal confunde muito com a guarda alternada. Não, mas se eu der a guarda compartilhada, vai ficar uma semana lá, vai ficar uma semana aqui, além de que ele não vai pagar alimentos. Não existe esses conceitos. Totalmente equivocados. Então a gente desconstrói muita coisa, a pessoa acaba entendendo. Ela não quer aceitar a guarda compartilhada, às vezes não tem motivo para não aceitar, e a gente acaba convencendo, dizendo que assim, não há prejuízo algum. Eu me recordo que uma vez assim... não cheguei a discutir com o meu cliente, mas eu tive que insistir com ele assim, umas 3 vezes, chamar ele para uma reunião e falar: olha só, por que acontece? Quando a outra parte protocola a petição inicial, para nós que já temos experiência, é totalmente normal. A gente chega, lê aquilo como se fosse um documento técnico e a gente já vai para o nosso lado totalmente técnico. Deixa eu ver aqui se há preliminares processuais, deixa eu ver assim... quais são as causas que geram controvérsia, que vai demandar instrução. Então, a gente faz num assunto de divórcio, como há muito direito emocional envolvido, a outra parte, qualquer linha, qualquer frase, qualquer afirmação, ela quer vir, quer brigar. E eu lembro de um caso que a cliente tinha pedido simplesmente guarda unilateral, mas deixaria com que é o direito de visitas, né? E o cara, isso é um absurdo, o filho é meu, eu que cuido. Quero guarda compartilhada agora, compartilhar agora. Olha, o senhor sabe o que é guarda compartilhada? Não quero saber, isso é um absurdo. Cara, tipo assim, depois eu falei, explicar pro senhor, a melhor coisa que a gente faz é concordar com ela, porque a pessoa não quer concordar de jeito nenhum. Eu falei, o senhor trabalha a semana inteira, 12 horas por semana, o senhor tem tempo de pegar o seu filho no colégio, levar no Kumon, ele dormir num imóvel que seja um imóvel comum, ou você pegar ele todo dia. Isso que é guarda compartilhada, é uma loucura. Ele falou, não, eu só quero pegar ele na sexta, mas toda semana. Eu falei, então, isso não é guarda. Isso é visitas. Exatamente. Concorda com ela. Então, assim, se você não tiver essa experiência... E eu vou até te contar uma história. A gente pegou uma fama no nosso escritório com juízes, os juízes até brincavam. O seu escritório é contra a guarda compartilhada. A gente brigava muito. Difícil, não é que... Aí a gente explicava. Olha, não somos contra a guarda compartilhada. Somos contra a forma com que está sendo chegado na justiça. No começo da guarda compartilhada, uma enxurrada de ações, de pedidos... com pedido como consequência a exoneração dos alimentos. Então, óbvio que você não concordava, porque não tem nada a ver você conviver com seu filho e você pagar a pensão alimentícia. Outra, as pessoas, na época, as mães que querem a guarda lateral, querem por quê? Porque o pai não ajuda, muitas vezes. Então, elas concordam, nós concordamos, aí nós mudamos de postura. Olha, nós concordamos, desde que o pai atraia para si também os poderes inerentes ao compartilhamento. Porque não basta pedir... Então, você leva no colégio, eu trabalho, eu não posso. Então, você quer guarda compartilhada? Então, não é que a gente era contra, a gente era a favor de uma aplicação correta, justa, para a mãe, para não recair todo o ônus na mãe e o pai ficar com bônus, dizer que tem a guarda compartilhada. Eu digo pai e mãe porque é o mais comum, mas qualquer genitor que tenha o lar de referência, né, que hoje se fala. Então, o juiz brincava, sua história é contra. Não sou contra. Eu sou a favor com uma aplicação justa, que não mexa nos alimentos, que o pai continue com essa responsabilidade material e que ele também atraia para si todos os deveres desse compartilhamento. Que ele participe da vida do filho, porque você, infelizmente, tem... Eu acho que no caso de vocês é muito parecido com o que a gente passa em inventário, que a gente às vezes tem dificuldade de explicar pro cliente o que a lei diz e como funciona a partilha e o que o juiz vai falar para ele. Tipo assim, eu não tô fazendo juízo de valor e tô falando para ele o que tá certo, o que tá errado. Eu só tô falando para ele o que vai acontecer quando a gente for pra justiça. E geralmente eles têm dificuldade de entender isso, porque você vai explicar
Não, ó, porque ele tem direito, igual a você, porque é herdeiro, não, mas foi eu que cuidei do meu pai, ele sumiu e morou em outra cidade, nunca nem olhou, e eu que cuidei da minha mãe no final da vida, Mas ele tem o direito igual. Aí, às vezes, a pessoa, mas isso é um absurdo, né? A pessoa começa a brigar com você, tipo assim, amigo, eu tô aqui pra te explicar o que vai acontecer, pra te ajudar a te defender e ver como a gente pode gerenciar isso. Mas só que muitas vezes a compreender como é que vai ser uma sentença final. Mas às vezes a pessoa tá tão emocionada naquilo que ela não consegue desvincular aquilo. Tipo, o que é a justiça, o que é o processo e o que é a verdade dela ali naquele momento. Então, às vezes, é realmente um desafio de ter esse tato, de conseguir mostrar, porque é muito comum. A gente pega muito, às vezes, o cliente, porque ele cuidou do pai na velhice ou algo do tipo, ele acredita que ele vai receber de uma... vai ter uma parte maior. Não tem previsão legal para isso. E muitas vezes, nem a vontade do decujus é respeitada. A verdade é essa. Então, se você não fizer um bom planejamento sucessório, nem a tua própria vontade é respeitada. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Uma coisa que você falou, eu faço uma analogia, que muitas pessoas se reclamam, é o regime de bens. Aí chega para separar, mas comunica, esse bem se comunica. Falou, olha, você escolhe. O meu pai, quando dava aula de direito de família, ele falava uma frase, eu assisti uma aula dele uma vez, que você faz a sua partilha no dia que você casa. Como assim? Eu caso? Todo mundo casa para sempre. Não tô falando que você vai separar, mas quando você elege o regime de bens, ali você fez a sua partilha, ali você disse quais os bens que vão se comunicar e quais que não estão fora da partilha. E muitas pessoas chegam, mas ela não trabalhou, ela nunca fez nada, eu construí sozinho com o meu salário. Aí, esse regime, por exemplo, da comunhão parcial diz que os bens se comunicam. Por que ninguém consulta um advogado de família para casar antes de fazer um planejamento familiar? Por exemplo, que está em muita evidência. Pois fazer, olha, existe um pacto. Ó, você quer separar os aquestos? Você pode fazer um pacto antinupcial, você pode separar. Hoje nós temos 4 regimes. Legal. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sempre... Eu e o Luiz, todo mundo já sabe disso, que a gente é envolvido com tecnologia, inovações na área do direito, já temos startups jurídicas e tudo mais. A gente sempre está tentando, assim, pegar os temas, as teses que estão rolando, preditividade, análise, arbitragem. Ultimamente tinha a questão da holding, blindagem patrimonial, a gente estudando, isso é uma tese, tem como ver o nicho, o mercado. Aí, por exemplo, na área de direito de família tem a questão que se fala muito do contrato nupcial ali. Vocês realmente... isso é uma coisa que o brasileiro tem abraçado, tem começado a se divulgar, ou é muito difícil ainda, ninguém faz isso até hoje? Ainda muito baixo. Muitas pessoas hoje já estão procurando, por exemplo, está em evidência, né, contrato de namoro, também essa situação. Poucas pessoas vão ao escritório perguntar, olha, eu vou casar, eu queria saber quais efeitos, estou recebendo uma herança, eu estou montando uma empresa, sabe? E perguntar. Acho que você tem isso também com o planejamento sucessório, acho importante você fazer, né, um planejamento para depois esse inventário não virar aquele mar de guerra interminável que o processo... Não é só a guerra, né? Os custos também. Né? O patrimônio fica todo preso, com o inventariante tendo que ficar prestando conta. Pois as pessoas procuram mais... Ir para via judicial só para pedir para vender um imóvel, exatamente. Poder pagar a dívida. Enquanto você, se tivesse tudo resolvido, você poderia ter resolvido logo no extrajudicial, um negócio que já é consensual. E nisso daí o patrimônio vai se perdendo. Exatamente. Uma frase que você falou há pouco me fez lembrar de um dos detalhes, assim, uma das peculiaridades do direito de família do ponto de vista do direito mesmo, né, assim, do curso, que é a importância social que o direito de família tem, porque ele vai acompanhando a evolução da sociedade. Eu tô falando, me lembrei disso porque você falou assim, não, a gente fala pai e mãe, mas não necessariamente pai e mãe, seja qual for o genitor. Aí eu comecei a lembrar, eu falei, putz, realmente o direito de família, ele passa por muitas atualizações cada vez mais rápido, que a nossa sociedade pós-moderna é cada vez mais imediatista. E eu imagino o seguinte, nos últimos 10 anos, você passou aí por uma pancada de atualizações, né? Muita coisa. O direito de família está em plena evolução, a gente tem que estar sempre antenado na jurisprudência, no STJ, o STJ ultimamente tem alterações sobre, por exemplo, contrato de namoro,
Olha, as principais eu colocaria união estável, a união estável que foi, né, casamento declarada do mesmo gênero, exatamente. possibilidade de adoção. São exatamente essas. Você resumiu bem, né, que foi o julgamento do ministro Aires Brito sobre o casamento homoafetivo. Você teve também a igualdade entre o companheiro e o cônjuge. E além de outras leis, a própria lei da guarda compartilhada, da alienação parental, mudou muito, né, que hoje realmente está em grande evidência. Hoje, muitos processos se destaca a alienação hoje. parental realmente é uma coisa que está muito em voga hoje. Aí você começa a observar as mudanças estruturais na sociedade e no próprio órgão prestador, no caso o judiciário. Uma coisa que parecia talvez um sonho há 2 décadas atrás, quando você começou a estudar, hoje a gente já vê como realidade, por exemplo, as equipes multidisciplinares, né? Realmente acontece. A criança é encaminhada, passa, e por vezes o pai também tem que ir nas reuniões para acompanhar. Tem, todo mundo. Todo aquele arranjo familiar. Essa equipe multiprofissional, ela vai buscar entender o arranjo familiar que vive aquela criança, justamente para dar um parecer, para saber onde é que está o problema. Então, todos envolvidos nessa relação podem ser ouvidos. Hoje, inclusive, também está em evidência a perícia particular, porque no fórum tem o núcleo, né, o NERAF, que é um núcleo especialista nesse serviço psicossocial, que pelo número de ações... Já está totalmente sobrecarregado. Exatamente, sobrecarregado, e nisso você pode eleger uma perícia particular. Né? Você pode, os juízes hoje têm um banco de dados de profissionais competentes. Monta o rol de perícia ali. Exatamente. Ou uma banca de peritos especialistas nessa área também. Está bem em evidência também essa situação. Ainda naquele assunto sobre os regimes de bens, né? Com certeza você vai conseguir falar bem, esclarecer bastante pra gente sobre isso. Mas muitas vezes essa escolha do regime de bens, mesmo eu entendo, acho válido, quem quer fazer regime parcial de bens é válido, é justo, é uma decisão ali, mas é importante você entender, porque às vezes numa separação total existem benefícios, mesmo se nunca houver uma separação, dependendo da natureza do que a pessoa faz, muitas vezes você blinda o patrimônio pro filho, exatamente, por ser separado, você pode, sei lá, um ano compra um imóvel no nome de um, no nome de outro. Fica uma organização patrimonial muitas vezes muito mais simples de organizar. Se um tiver uma dívida, às vezes não comunica com o outro. Então você acaba, na verdade, às vezes protegendo o núcleo familiar nesse modelo do que separando. Por mais que a gente tenha essa visão mais conservadora, né? Tipo, não, casou, é pra ser tudo igual, não é pra separar. Eu mesmo sou uma pessoa que tem uma visão de casamento totalmente conservadora. Mas entendendo o regime, entendendo como funciona o direito, muitas vezes você vê que optar por uma separação total de bens pode ser benéfico não só no divórcio, né? Exatamente. Se reclama muito da falta de autonomia de vontade, a interferência do Estado. O Estado é muito forte na nossa vida, no direito de família, é muito forte. Eu estava assistindo uma palestra de um advogado que eu muito admiro, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou, hoje você dorme com uma pessoa e acorda com o Estado. Que o Estado vai falar o que é aquilo, quais são as consequências patrimoniais, por exemplo. Né? Então, foi uma frase que realmente a interferência do Estado é muito forte, a autonomia da vontade fica baixa. Nos Estados Unidos, salvo engano, você pode testar 100% do seu patrimônio. Né? O que aqui no país, isso é justo, isso não é? Da legítima. Exatamente. E no regime de bens, hoje nós temos 4 regimes. Né? Você tem que realmente escolher um deles. E a orientação do advogado nessa área é justamente qual que é a sua intenção. O que você pretende? O que você quer? Você quer que, numa eventual separação, que isso fique fora? Você quer também, quando você, na sua ausência, que o patrimônio seja mais disponível? Às vezes o cara já está numa segunda família e muitas vezes o que ele vai construir com aquela pessoa ali, ele não quer que comunique com os filhos da antiga. Isso acontece demais, viu? Isso acontece nesse lugar, demais, a sua área exatamente, é correlato. Direito de família. família. De família e sucessões, tanto que a nossa comissão é família e sucessões. Porque é uma área bem correlata. Né? Afinal, no inventário, o viúvo, você vai depender do regime que ele era casado com o falecido, né? Para saber qual a cota dele. E o que mais dá confusão hoje, nós temos com relação à questão patrimonial,
é a confusão patrimonial da empresa e do dono da empresa, e do empresário. É realmente a parte mais difícil de uma partilha de bens quando envolve empresas. Porque você tem os bens da empresa que a gente sabe que o juiz vai partilhar cotas, não vai partilhar a empresa. Aí, só que muitas vezes essa empresa foi constituída antes do casamento. Aí você tem uma previsão de que os frutos sobre os bens particulares se comunicam. Então você tem que demonstrar o que são frutos da empresa, o que são os lucros da empresa. Além de que você tem que demonstrar que o empresário, muitas vezes, a vida dele é na empresa, porque ele sabe que não se comunica em tese aquelas cotas. Então você tem que demonstrar que há uma confusão patrimonial, que tudo que ele ofere de renda ele está colocando na empresa e não na família. E chega na separação ele fala, a empresa é minha. Sendo que todos os bens estão em nome da empresa. Você não partilha bens em nome de empresa. Você partilha cotas. Depois você vai fazer uma apuração de haveres para ver quanto vale. Então hoje é o grande desafio da questão patrimonial. Para minha área mais de sucessões, a gente trabalha diretamente com holding. Exatamente. E holding não é algo muito simples de fazer, porque você precisa ter um advogado que entenda de tributário, de empresarial e de sucessões. Exatamente. E de família. Então você tem que entender de é uma área bem complexa, esferas para conseguir realmente montar. Porque você está construindo uma empresa que vai reger a vida do seu cliente. E a sucessão dele, e a divisão num possível divórcio. E muitas vezes você vai comunicar até com o esposo do filho, da filha. Então, é bem complexo. Exatamente. Hoje é o que a gente... o objetivo aqui não é falar da gente, mas sem puxar a sardinha, é onde a gente mais tem mexido com holding, assim, que é realmente uma área bem especialista. Assistido palestras, artigos sobre essa situação. O direito de família, ele acaba se comunicando muito com as raízes do direito, da sociedade, dos princípios da sociedade como um todo. Isso é legal. Você acaba, assim, a filosofia por trás, a moral, a evolução, a discurso, entendeu? Por exemplo, dessas teses vanguardistas que a gente estava comentando agora há pouco, que acontece muito, e a capacidade de adaptação de vocês tem que ser grande, né? Eu imagino. Eu e o Lindoso, a gente tem uma juíza que é nossa amiga em comum, porque os casos mais doidos que a gente já participou normalmente vem de lá. A gente sempre está conversando dela. Por isso que eu falei assim, acho que eu já imagino quem seja. Um dos casos lá do escritório, há muito tempo atrás, eu lembro que foi um dos primeiros casos, acho que no Brasil inteiro, e que a gente conseguiu, mas você também já deve ter feito isso, né? Ter na certidão de nascimento 2 pais, que essa juíza especial, ela é muito vanguardista, porque ela vem lá do sul, do Rio Grande do Sul, né? Sim. E então, assim, ela fazia parte do IBDFAN, tá sempre acompanhando. Então, assim que saiu aquela questão da paternidade, né, a humanidade, o direito, a nossa sociedade conseguiu dividir paternidade biológica com socioafetiva. Então, assim, se você tinha um pai que é quem te levou para a escola, quem cuidou de você, cara, é teu pai. Que você tem aquela referência. Ele vai lá para tua certidão de nascimento. Então, olha que legal, assim, o direito de família, claro, tem a questão da profissão, tem a questão do escritório, tem a questão a mudança de gênero também. A gente conversou um monte de coisa aqui. Mas olha só que legal, o direito de família é realmente um direito que, tipo, ele vai lá no núcleo do ser humano e fala assim, você quer que esse senhor aqui, eu lembro dela falando, no dia dos pais, com quem você passava o dia dos pais? Ela, com ele. E no Natal, quem que trazia presente para você? Ele. Então, o nome dele... Aí o Estado, entra para fazer uma coisa totalmente e você vê digna, a importância do entendimento desse, vai refletir na sucessão, né, do pai afetivo. Não, com certeza. Também vai refletir no divórcio, aquele pai afetivo, ele tem obrigação, se ele é pai, então é obrigação alimentar. Então você tem um reflexo direto de uma decisão. E hoje a gente tem muita jurisprudência já para hoje paternidade socioafetiva. Falar em paternidade socioafetiva. Eu acho que esse caso de paternidade socioafetiva que eu tô falando é coisa de 2012. Né? Mas mesmo assim, ainda é bem aberto. Assim, eu até concordar com o Lindoso totalmente em que cada caso é um caso. Tanto é que aqui no escritório eu tenho um caso... Nesse momento mesmo, a gente tem um caso... Paternidade socioafetiva
Demanda muito audiência aberto. de instrução. Normalmente o magistrado vai dar uma sabatinada federal no filho, no pai, na mãe, vai obter testemunha porque tem muitas consequências jurídicas. Não basta a pessoa E querer. no fundo, eu já participei, já tive lá no escritório, com testemunhas, com fotos, para mostrar a referência paterna daquela criança. Agora, a grande prova está dentro da criança, né? Tá Quem dentro da realmente criança. o coração dela sente como pai. Isso é caso a caso. Como O é juiz difícil. que vai discernir Exatamente. ali e ver. Aham. Porque é exatamente isso. A gente tem dos dois lados. A gente defende tanto, às vezes, o cara que ele era visto como pai, aí o irmão não quer que ele entre na... Né, tipo, não é consensual, então não quer que ele entre na partilha, aí ele tem que entrar com uma ação se provando, né, como filho. Como a gente também tem um outro lado. Às vezes o cara que fala assim, não, esse cara não era meu filho, eu criei, dei tudo, e agora eu não quero que ele divida igual minhas filhas e deles, não. Eu já dei tudo pra esse cara, ele tem o pai dele vivo ainda, e eu não quero fazer isso. Então eu quero fazer uma road pra blindar isso. Então você tem, tipo assim, os dois lados da moeda, e os dois são bem abertos. Do magistrado, eu acho essa ação difícil para ele, e uma ação que eu acho muito difícil é o reconhecimento de união estável, porque é sempre assim, as testemunhas do autor vão provar que ele tinha um relacionamento com o réu, um relacionamento amoroso com o intuito de constituir família e tudo mais. E as do réu vão provar exatamente ao contrário. Ou seja, é um jogo que é empatado e o juiz vai decidir quem vai ganhar na morte súbita. Olha só, difícil, olha só que né? coisa legal. Às vezes você tem as mesmas provas. Mas olha essa coisa legal. Então, você tem as mesmas provas dos dois lados. Adaptação e vanguardismo. Hoje, as mídias sociais são amplamente usadas nas ações de família. As fotos de Instagram, Facebook, fala tá, mas aqui tem fotos aqui do senhor passando férias no aniversário, e o senhor tá me falando que não tinha intuito nenhum de construir família, mas em todos os eventos familiares você estava lá. Então você vem com fotos. Aí vem o STJ, vê a importância, a gente está acompanhando os tribunais superiores que estão atentos às questões de família. E vem o STJ e desenvolve a tese do namoro qualificado. Porque hoje em dia você conhece uma pessoa pelo aplicativo, você conversar com ela sem vê-la, com o aplicativo, vocês já estão numa conversa íntima, se encontram, já dormem juntos, já tem escova de dente um no outro, mas não obrigatoriamente vocês... Tinha intuito de... Exatamente, de constituir uma família e tudo. Então, é bem antenado isso, é uma situação... Uma outra tese de direito de família que eu lembrei aqui, aí vai para pensão alimentícia. Sinais exteriores de riqueza, essa né? Instagram, usa aí. Exatamente. O pai tá lá falando que não tem nada, que vai dar um salário mínimo. Nossa, mas... Sem citar nomes, mas tem um político que foi filmado com uma mala de dinheiro, e eu falo que é a teoria desse político, que é a teoria dos sinais exteriores de riqueza. Por quê? Quem tá escondendo sempre aparenta. Não sei se vocês lembram esse político correndo com uma mala de dinheiro. Todo mundo anda com mala para cima e para baixo, o mundo viaja. Todo mundo viaja tranquilamente com a mala. Ele que estava com a mala de dinheiro, que só ele sabia que tinha dinheiro, ele saiu correndo, desesperado e olhando para cima e para baixo. E ficou óbvio que naquela mala tinha alguma coisa. Se ele sai tranquilamente, fala, não tem roupas. Então, eu falo que a teoria desse político é a mesma que a gente usa para a teoria do sinal exterior de riqueza. Que é aquele que... não tem nada no nome, mas está escondendo alguma coisa, ele acaba aparentando. Não adianta. Hoje em dia, assim, principalmente as mídias sociais vieram realmente para fazer prova forte, indícios disso aí, viu? Para onde que tá, até onde isso pode chegar? Às vezes é uma discussão filosófica legal e que vai virar jurídica, com certeza. Porque que são os dados, né? Por isso que a gente tem toda uma questão de proteção de dados, porque Exatamente. O que você mostra nas redes sociais é o que você quer que os outros vejam, mas ninguém mente pro Google. Você, quando você vai falar com o Google, você não... porque se você não fizer a pergunta certa, ele não te dá a resposta certa. Então, assim, o Google sabe mais sobre você, muitas vezes, do que você mesmo. Tem pesquisas que mostram que o Google ele descobre que uma mulher tá grávida antes dela. Antes dela saber. Então, pensa, se em algum momento... e, obviamente, tem toda uma questão de direito à privacidade, proteção de dados... Mas um mundo, tipo, vamos sendo bem Black Mirror, onde talvez você pode usar desse tipo de Big Data, onde as empresas têm que fornecer isso em casos específicos judiciais para fornecer dados, porque você não mente pro Google. E aí você tendo isso, o que isso pode levar para um lugar jurídico? Exatamente. E aí tem uma vantagem do direito de família do que você falou, porque o que eu vejo é que essas... Facebook, Google, eles resistem a essa quebra. Por quê? Eles podem estar afastando o usuário. Falar, não, vou postar lá, depois quebram e descobrem que eu estou fazendo isso, mexendo com isso.
eles até resistem. No direito de família, vamos supor que você está falando de pensão alimentícia, o interesse da criança, que é maior, que sobrepõe a qualquer outro interesse comercial. Então, no direito de família tem essa vantagem de você alegar de simplesmente querer quebrar o sigilo de alguém, de plataformas, de redes sociais, sigilo bancário, fiscal, para saber o que aquela pessoa está fazendo. E no direito de família, a gente teve uma vantagem, né? Os juízes fundamentam muito, que é o princípio do melhor interesse da criança, né? Então não adianta. É algo né? muito poderoso. Muito, exatamente. Cara, vamos lá. Para caminhar pro final aqui, a gente já deixa o nosso bate-papo aqui muito jurídico já. Já falamos de várias falar da advocacia, aqui, casos bons, dia a dia, vida. Vamos aqui para a descontração final aqui. Cara, conta aí pra gente assim, qual foi o maior perrengue que já passou na tua carreira como advogado, assim, que você lembra? Olha, tem casos bem interessantes que a gente passa. Bem, hoje a gente estava falando de tecnologia, hoje está muito fácil bloquear dinheiro, bloquear quantias, mas nem sempre foi assim, né? Eu tive um que eu lembro, engraçado, né? Não foi tanto perrengue, mas uma cesta... eu conto muito uma coisa que hoje não aconteceria por conta da tecnologia bancária, até com Pix. Um devedor de alimentos que já estava foragido há anos, tinha muito dinheiro, não tinha nada no nome, não adiantava fazer bloqueio de bens, e o mandado de prisão já tinha sido expedido, estava decretada a prisão dele, e não encontrava. E a polícia conseguiu pegá-lo sexta-noite. E eu estava no escritório trabalhando até tarde, a secretária já tinha ido embora, e tocou o telefone, umas 9 horas, já estava preparando para ir embora, um advogado, dizendo ao advogado desse devedor, que o cliente dele foi preso e ele não queria passar o final de semana na cadeia. Ele estava lá no plantão judicial com o dinheiro. Era perto de 50 mil reais. Era uns 40 e poucos mil reais. E estava em dinheiro. Não tinha Pix, não tinha envelopinho para você colocar, não tinha como ele fazer aquele depósito sexta-noite, que hoje você não tem problema algum em fazer. E o juiz do plantão falou, eu não posso ficar com a custódia desse dinheiro, isso aqui não acontece nas varas, ninguém vai ficar com isso. O juiz se recusou a ficar. Falou, o único jeito de você conseguir a soltura do seu cliente é chamando agora o credor recebe, passa a você um recibo. Uma carta de anuência. Sim, hein? Que aí eu libero, porque aí você pagou. E ele me ligou, e eu pensei muito, falei, não, eu vou lá receber. Eu queria falar, segunda-feira eu vejo isso. Né? Deixa lá, é bom que também é uma punição, mas eu falei, não. Final de semana pra ele refletir. Eu falei, não. Aí eu falei, não, ele pagou, o importante é o dinheiro, e fui. E nisso eu liguei para um amigo meu bancário, mas ele não estava em Brasília, porque eu queria que ele fosse comigo, porque eu tava com medo de receber nota falsa. Porra, pegar eram quase 50 mil reais em dinheiro. E cheguei lá, e o advogado, né, me identifiquei e comecei a contar as notas. Eu levei umas 3 horas para contar essas notas, porque eu pegava e olhava e fazia assim com o dedo, blefando, fingindo que eu entendia de notas falsas, para ver se o advogado, né, jogava real. E fiquei, essa aqui tá estranha. Falei, tá tudo certinho isso aqui. Ele tinha esse dinheiro guardado, ele escondia dinheiro. E fiquei lá. E eu terminei mais ou menos por volta de 00:30 de contar esse dinheiro. E era lá no setor de rádio e TV Sul esse plantão. E aí o juiz pediu para falar comigo, falou, não, tô só me identificar, porque no plantão tem muita coisa falsa, muita gente se passando, o senhor recebeu? Eu recebi. Então tá, então vou liberá-lo. Falei, excelência, eu queria só mais um pedido. E eu inventei, eu falei, olha, esse devedor, ele parece ser um cara muito perigoso. E eu tenho medo disso ter sido uma armadilha. Ele me paga aqui e me assalta lá embaixo. Era isso que eu ia pensar. Você falou assim, eu queria levar um banqueiro pra pesar. Eu falei, pô, eu ia querer levar uns amigos pra ter Tava certeza. deserto o plantão. Eu não ia exatamente. Ser eu pensei nisso na hora, porque eu tava com um paletó cheio de dinheiro. E você também não ia conseguir depositar em lugar nenhum. Exatamente. Sexta-noite. Aí o juiz falou, sem problema. Chamou, tinha a polícia militar ali, falou, olha, acompanha o doutor até o carro, até ele ir embora. E um policial militar me acompanhou. Escoltou. Eu entrei no carro, cheguei em casa perto de 1h, feliz da vida. No dia seguinte eu liguei pra cliente e contei tudo. Uhum. E aí fui ao banco, na segunda depositei.
notas verdadeiros, deu tudo certo. Então, coisas que a gente passa, né? E que a gente estava falando de tecnologia, que hoje não, né? Não tem mais, pô. Não tem mais. História, né? Tipo, sexta-feira, à noite, meia-noite, receber 50 mil em dinheiro, sem escoltar. Pensei, claro, em receber, até porque eu pensei, cara, vai que no plantão acontece alguma coisa, ele consegue algum habeas corpus, algum motivo que um juiz plantonista sensibilize e solte esse cara. Ele vai ficar mais tempo, então é melhor garantir aqui os meus honorários, inclusive, né? E foi uma coisa realmente que, olha, deu um trabalho, mas no final foi feliz. E eu já fiz arrolamento também, só mais uma, essa é rápida, de semoventes e de... O cara era agricultor e eu já fui com o oficial de justiça contar quantos pés de tomate, de tudo, semoventes, e fiquei lá a tarde inteira com terno imundo, contando para fazer o rolamento de bens. Essa farda da advocacia é sofrida. Né? O cara tem que ir para uma fazenda contar, meu bicho, tem que ir porque de terno. Antes você entrava com a cautelar de arrolamento, as cautelares. Então você entrava com a cautelar de separação de corpos, de arrolamento de bens. E você tinha que cumprir, né, para dar efetividade. Então eu já saí para cumprir com o oficial de justiça muita coisa. Muita coisa aí que a gente acaba... Eu já acompanhei muito oficial de justiça também. Exatamente. Todas as áreas, né? Hoje em dia eu acho que o advogado nem deve saber o que é pedir para acompanhar o para oficial citar de a pessoa. Já o pessoal está citando pelo WhatsApp. Exatamente. Aquelas armadilhas para citar a pessoa. Hoje não tem a citação por WhatsApp, né? Tá. Já acompanhei o oficial de justiça para fazer bloqueio de caixa. A gente já fez. A gente fazia bloqueio de conta, não dava em nada. Tentava pegar os bens da empresa funcionando, não conseguia, porque ele chegava e falava, cara, isso daí, princípio da continuidade da empresa, isso é meu sustento, você bloqueia uma parte, eu vou quebrar. Eu falo, tá, então, ótimo. Você tem um caixa girando aí, eu quero um pedido de bloqueio de caixa, não total, até uma razão proporcional de 30% do Distrito Federal sempre aceitou. E aí eu tinha que acompanhar o oficial de justiça e ir lá cumprir. Essa era a vida, né, do advogado naquela época. Hoje em dia, realmente, a tecnologia, a gente nem falou das plataformas jurídicas, da pandemia que desenvolveu muitas plataformas, né, ajudou muito o advogado. Ajudou muito. Você achou que a pandemia, de certa forma, meio que deu uma forçada assim num avanço que já era previsível, já era necessário, e a pandemia veio falar, galera, ou vocês fazem isso em um ano, ou saem da profissão. Exatamente o que aconteceu. Bom, o PJE já veio com isso, né? Antes da pandemia, o PJE, que veio nas famílias, não lembro agora qual ano, acho que 2017, foi uma das últimas varas que chegou no PJE. Realmente demorou um pouco. E já ajudou demais o advogado. Na pandemia, realmente fez com que a gente olhasse para uma outra realidade de tecnologia e de celeridade processual. Você comentou que a audiência de instrução, especificamente no direito de família, ela ainda, porque precisa de um tino, de um trato, de uma coisa para perguntar. Então, assim, a audiência de instrução, especificamente, ainda é muito importante que seja feito presencial, né? Eu acho, mas a audiência de conciliação já hoje é possível, e eu até gosto, no começo eu fiquei um pouco preocupado, reticente, mas as partes, o fórum é um ambiente de advogado, não é um ambiente de... Assim como você vai... Eu não me sinto bem no hospital, ainda que eu vá visitar um bebê, seja uma felicidade, um afilhado, eu não me sinto bem no ambiente, num hospital. Eu uma vez advoguei para um médico e ele estava no fórum incomodado. Ele olhava para cá, eu não consigo ficar aqui. Eu quero que essa audiência seja rápida para ir embora. Ele se incomodava com o fórum. E muitas vezes o fórum intimida as pessoas. Não estão acostumadas. Tem gente que nunca pisou no fórum, que pra gente é o nosso dia a dia. Então a plataforma veio para a pessoa ficar no conforto de casa, ou então até fazer do escritório do advogado, né, que tá ali mais tranquilo, mas principalmente no conforto de casa e poder relaxar e com calma fazer uma conciliação do que aquelas salas apertadas, você ali frente a frente com a pessoa, né, que você... E a organização, né, da audiência, porque tem um famoso mute, que é muito mais fácil do que chamar o segurança e mandar sair da sala. Então, exatamente, isso ajudou muito. Agora, a dia de família ainda precisa... A de instrução, você acha essencial? A audiência de instrução precisa ser bem personalíssimo, é uma outra realidade você fazer uma audiência envolvendo menor presencial com o magistrado. Que aí ele vai realmente sentir, vai conversar com as partes, com testemunhas, e ele vai realmente sentir ali o que está acontecendo. No finalzinho do nosso bate-papo aqui,
depois, que a gente conversa de algum caso, mais descontraído, pergunta alguma história e tudo. Eu não preciso nem perguntar para você, considerando a tua atuação ali na OAB, eu sei que você é extremamente apaixonado pela advocacia, acredita bastante na advocacia. Então, assim, eu nem preciso perguntar para você assim, você acha que a advocacia como é que tá? Tá difícil? Ou ainda vale a pena investir? Pela tua atuação, eu sei que você acredita que tem muito a investir, muito a desenvolver e a crescer ainda. Mas uma coisa que a gente sempre, é uma deixa que a gente passa para os profissionais que têm experiência, bagagem com você, é o seguinte, cara, conselho que você poderia dar assim, para jovens advogados ou para estudante ainda. A advocacia não é mais aquele mar de rosas, assim, tem concorrência demais, é difícil cobrar honorário. Então, assim, um conselho que você poderia dar para a galera que quer se embrenhar na área da advocacia. Eu digo assim, que tem mercado para todo mundo. Tem sim mercado para todo mundo, de todas as áreas. Direito de família tem um grande mercado. E primeiro você tem que estar decidido que você quer advogar. Estudar muito, quer advogar. Porque a advocacia, ela não pode ser bico na sua vida. Ela tem que ser o seu meio de vida, o seu estilo de vida, o seu ganha-pão. A partir do momento que você coloca isso na cabeça, você leva muito mais a sério os seus estudos, os casos, os processos. O advogado ele não consegue ser advogado só na hora do trabalho. O Exato. advogado ele é um advogado 24 horas, em qualquer lugar que ele esteja, ele sempre é o advogado. Tem que estar antenado nas questões atuais, tem que estar estudando muito. Tem que estudar bastante, realmente. E tem mercado para todo mundo. Todo mundo tem seu lugar. Eu falo que é uma espécie de Olimpíada. Tem lugar para todo mundo. Tem na Olimpíada, do último a medalha de ouro. Cada um vai ter o seu lugar no mercado. Tem gente mais em destaque, tem gente ali no meio, mas você tem que saber o seu lugar no mercado, se posicionar e trabalhar. Eu acho que a postura é exatamente isso que você matou aí. Porque quem aqui não tem uma história de você se posicionar como advogado, seja desde a parada de um ônibus, a você tá num restaurante, ou você tá num encontro de família. Vem um cliente. Você não vê uma situação, você conversa e quando você vê, você pegou uma causa. Então, eu acho que a diferença do advogado que é formado em direitos e não é militante, ou quem vive da profissão de fato, é justamente essa postura. Porque as pessoas, elas olham pra você e elas sabem que elas podem te buscar e te recorrer quanto a isso. E em qualquer lugar que você tá, você acaba vendo uma oportunidade. Algum direito que tá sendo... No Brasil, galera, não é difícil. Você vê um direito que tá sendo infringido, alguém que tá sendo cerceado de algum direito, não é difícil. Você conversar com 5 pessoas, você conversar com as 5 ali, perguntar como é que tá a vida, você vai achar uma causa. Não tem muito pra onde fugir. Nesse momento de estabilidade, tá em segurança jurídica, o advogado é essencial, como sempre foi. Eu acho que tá na Constituição e assim uma função importante que eu sou advogado, carrego, você ainda tá estudando, mas é importante levar isso à frente e o Lindoso faz isso muito bem. Eu posso falar que você faz isso muito bem. A gente tem uma função muito importante aqui no Brasil, como advogados, de estar cada vez mais próximo dos nossos amigos e do cidadão brasileiro, para desconstruir uma imagem estereotipada que o advogado tem. Que o advogado é mercenário, oportunista. Então, tipo assim, a gente tem que se posicionando mais, dialogando melhor, sendo generoso, instruindo sempre que necessário, porque a gente precisa mostrar o lado ético da advocacia e o lado essencial da advocacia, para desconstruir essa imagem ruim que o advogado tem, porque você mesmo falou, se as pessoas conversassem com um advogado antes de casar, inúmeros problemas seriam resolvidos, mas entendesse o valor advogado disso, já é visto assim, esse cara vai arrancar meu dinheiro. Ninguém gosta de advogado, é impressionante. Não quero me envolver com isso. O recado que a gente até dá, acreditem no advogado. Acreditem no advogado. Ele estudou pra isso, né? Exatamente. Ele vai te dar uma orientação que muitas vezes pode mudar a sua vida. Antes de construir uma empresa, antes de casar, antes de uma relação de emprego, antes de assinar um contrato, sabe, é importante. Acredite no advogado, sabe? Antes, durante, no litígio, se der algum problema, acredite que ele vá fazer justiça para você. De preferência. Sabe? Ele é o seu instrumento para fazer antes das coisas estourarem, o advogado, claro. cara, quando ele pega um contrato, o advogado tem experiência com você, você já bate o olho assim, você fala, bicho, isso aqui vai dar merda com certeza. Isso aqui tem que mandar. O pessoal no Brasil trabalha muito com contrato de papelaria, um contrato... O advogado, ele bate o olho. Um advogado tem vivência de fórum, que tem publicação de sentença
todo santo dia, odiar todo dia no nome dele, porque uma coisa é você ficar estudando os julgados lá da STJ dos outros, outra coisa é você ter publicação no teu nome todo dia. Todo dia você bate o olho e aí você, tipo, aquilo vai internalizando, você não esquece nenhum caso do qual você já tenha participado. Você vê, ó, eu não advogo em direito de família, você vê que eu lembro dos casos do escritório, eu consigo lembrar de todas as teses, de onde que foi, porque você internaliza isso. Então, assim, um advogado que tem experiência, se você procurar ele preventivamente, como um aliado, como um consultor, passar a confiar em profissionais éticos, né? E a gente mudar essa função da advocacia na sociedade brasileira, fugir daquele advogado estereotipado que o cara oportunista, mercenário, que vai te arrancar dinheiro na hora da briga. Começar a procurar o advogado cada vez mais para conselhos de forma preventiva, antes das coisas estourarem. Nesse momento, o advogado ele consegue te instruir melhor e, às vezes, gerar mais resultado do que depois que do que no litígio tudo, ele tentar depois em juízo. Tudo, ele fica na mão da lei. Do que ele tentar em juízo uma situação confortável que, por uma falta de orientação. Eu acho que é uma habilidade que o advogado, ou quem, na verdade, nem só o advogado, mas quem tem contato com o direito mesmo, né? Estuda direito, acaba aprendendo a olhar o mundo sempre em mais de uma via. Então você... E conseguir ter esse enfrentamento com a realidade, porque você entende as regras do jogo. Então você é dotado das suas convicções, ideologias, visões de mundo. Você sabe que é outra pessoa também, mas você sabe, tipo, em algum momento, tudo isso aqui tem que se encaixar na regra do jogo. E quando você consegue enxergar a regra do jogo, você tem um olhar imparcial. Você consegue olhar de fora e muitas vezes, talvez... Aquele advogado que você olha pra ele, você não concorda com nada da vida, da visão dele. Mas provavelmente ele vai ter um olhar que você não tem sobre as coisas. Pra aquilo que tem a ver porque com ele conhece a burocracia. Aí, por exemplo, a regra do jogo é o quê? O Lindoso já sabe se esse tipo de liminar vai ser deferido ou não. Se esse tipo de fatos ou provas que você acha que são provas, ele sabe o que é prova. Ele fala, então, isso aqui que você está me mostrando não são provas, isso aqui são... narrativas verossimilhantes que provavelmente vão ser contraditadas, não vai ser considerado uma prova. Então, ele, por conhecer as regras do jogo em detalhes, né, ele pode falar, olha, não é bem assim do jeito que você está achando que vai ser, o buraco vai ser mais embaixo, pode desaconselhar, né? É importante você conversar com alguém. Cara, finalizar a última pergunta mesmo. Deixar você embora. Beleza. Então o papo tá muito bom aqui. Você vê que a nossa ideia é fazer uma conversa por quê? Ótima, né? Falar da advocacia é muito bom, né? Uma coisa que você falou. Flui bem, coisa que você falou e eu falei assim, olha, eu conheço você, colega de profissão, o Luiz, que está vindo, nova geração. A gente tem que fazer um esforço para desconstruir os estereótipos da advocacia que, de certa forma, nos fez afastar da sociedade, do cidadão, do indivíduo. Ele quer ter a gente longe porque a gente representava beligerância, guerra e perder dinheiro, porque ele ia pagar. Esse bate-papo tem um pouco a ver com isso. Que tipo de coisa que a gente tenta desconstruir? Cara, juridiquês, tecnicismo exacerbado, arrogância dos operadores do direito. Você mesmo falou assim, o fórum, para a maioria dos clientes, é um lugar hostil. Inóspito. Por quê? Ele chega lá, tem um monte de gente de terno, com um ar de arrogância. Juiz tolgado de preto sentado num palco, palco mais alto, que, tipo, quando você mandar... Então, assim, ele quer distância de tudo aquilo. Mas, infelizmente, o fato do cidadão, do indivíduo ter esse estereótipo do direito e querer distância de tudo isso, faz com que lá na frente também, talvez ele até pague caro por isso, por não ter tido informações tempestivas ou preventivas no momento que seria oportuno para ele. Então, assim, um bate-papo, não, dia a dia, sua profissão, como é que foi, sem informalismo. Como é que é a realidade, sem... Isso ajuda as pessoas também a entenderem, né? Os outros advogados vão falando, então é assim e tal, não precisa disso. E vai fazendo com que a coisa fique mais real. Eu acho muito legal isso. E dá resultado, né? Dá resultado. A gente está conversando sobre vida real, sobre casos concretos, sobre como é que são as teses, o dia a dia, as dificuldades. Não vai falar que essa aqui é mar de rosas e maravilhas. Não e influenciar e ajudar... Desde crianças, jovens, eu sou a favor de algumas matérias serem incluídas já, né? Desde
no ensino médio, que acho que é importante, né? Tem a ver com cidadania, importante, né? Exatamente, sabe? O próprio direito de família, eu acho muito bacana isso. A última pergunta de todas que eu falei que ia fazer para você, tem um pouquinho a ver com política, mas claro que você não precisa se posicionar. É mais sobre, assim, a necessidade do advogado mesmo, né? O que você vê hoje, dos desafios que o advogado enfrenta hoje, no nosso cotidiano de hoje, desafios contemporâneos. Fala assim, poxa, Júlio, isso daqui seria importante que a gente trabalhasse para mudar ou que o advogado recebesse um pouco mais de atenção nesse quesito, naquele, porque a gente está sofrendo com isso, está perdendo com aquilo. O que você vê que é uma necessidade real, que demanda intervenção política, intervenção institucional, até de OAB, por aí? Eu acho que, assim, olhando para a advocacia em si, né? Não só para a vida do dia a dia do advogado, mas assim, para uma advocacia ser respeitada, né? Assim, eu já acompanho campanhas há muito tempo, meu pai participou também já da OAB com campanhas, e fica aquela acusação, prerrogativas. Nossas prerrogativas já estão consolidadas, já estão na lei, todos os advogados querem ser respeitados, mas falta uma interação maior com os outros poderes. Porque, assim, quem desrespeita, as pessoas brigam por prerrogativas. Quem está desrespeitando, muitas vezes, é um magistrado, é um promotor de justiça. Então, eu acho que tem que ter um trabalho junto a todos os órgãos para começar a respeitar mais a advocacia. Sabe? E é um trabalho institucional. E é um trabalho, sabe? Poxa, um advogado nem sempre, sabe, não tem salário, ganha mal, é desrespeitado, não tem horário de trabalho. Vamos respeitar mais o advogado. Vamos olhar mais para a classe dele. Assim como a gente respeita os magistrados, os vencimentos dos magistrados, as prerrogativas dele, vamos fazer o mesmo com a advocacia. Então eu acho que, assim, o trabalho não é briga de OAB para ver qual presidente é mais influente. Eu acho que tem um trabalho também junto aos outros órgãos, porque todo o advogado, de todo mundo que faz campanha, todas as chapas querem respeito. Nenhuma quer mais respeito que a outra. Todos querem respeito, todos querem valorizar o trabalho do advogado, os honorários advocatícios, que infelizmente continuam sendo desrespeitados pelos tribunais. A gente acho que tem que ser junto às instituições, não só internamente essa briga da advocacia, sabe? Isso que você falou dos honorários que continuam sendo desrespeitados. No CPC, né? Foi lá, fizemos uma luta no legislativo para poder fazer uma reforma no código para colocar lá o dever de majoração em casos de sucumbência recursal. A simples aplicação, Júlio. E aí você sai de 10%, para dizer que cumpriu, sai de 10% para 11% hoje em dia. Ou sai desse critério objetivo e justifica um valor fora do critério legal, sabe? E os magistrados justificam, a gente tem isso diariamente. Né? Então eu acho que o respeito a advocacia junto é uma coisa engraçada. Eu vou falar, instituições. O Lindoso vai concordar comigo. A advocacia às vezes parece com futebol. Eu já devo ter falado isso antes, você já deve estar de saco cheio de ouvir desse exemplo. Mas assim, cara, todo mundo acha que advogado é naquela pegada de jogador de futebol. Fala, jogador de futebol é tudo milionário. Meu irmão, milionário é 0,01% ali. Milionário é o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Exatamente. E os carinhas que fazem parte do time. Não é a realidade, que a realidade brasileira é outra. 98%, 99% dos outros jogadores profissionais não vivem aquela realidade que essas estrelas galácticas vivem. E a advocacia acaba levando isso também. Tipo assim, tem um advogado que ele é milionário. Então, mas isso não é a realidade do 100% da advocacia. É completamente diferente. E o diálogo institucional, ele está aqui para representar e, às vezes, desconstruir até esse tipo de mito, paradigma. Então, normalmente, essa questão dos honorários de sucumbência, eu vejo isso. Eu falo assim, não, um advogado ganha dinheiro demais muito fácil. Mas quem? Qual? E eu digo assim, não só na sucumbência, mas a valorização de quem paga o serviço, do advogado que está cobrando. Confie nele. Se ele tem, se ele colocou um valor, confie. Se você não tiver condições, é óbvio que você vai procurar outro profissional. Vezes mas confie no seu advogado. É um magistrado meio indignado com ter um teto do que ele vai receber e vendo o advogado, achando que o advogado tá ficando milionário do dia pra noite porque tem uma ação muito grande. Tem uma certa rixa, mas o dele que a gente tem que desconstruir cada vez mais. Mas a vantagem dele é o que eu sempre falo. Se algum magistrado pensa assim, infelizmente alguns pensam, o dele é líquido, certo e exigível. Exatamente, exigível. Não, o nosso não, o nosso é incerto.
todo advogado brasileiro tem execução de sucumbência, que muitas vezes não recebe. Não tem um que não tem. Se for até para a realidade do escritório, movimentar a máquina, sustentar a máquina que é um escritório, não é algo barato. Então, para você chegar, para fazer essa captação, é um custo muito alto. Quando ela fala, pô, tu ganhou 50 mil numa ação? Eu tô há 10 anos, divide isso por 50 mil. 2 meses de... Então, divide isso por não, 120 meses que eu tô trabalhando. Mas é o que o Lindoso colocou aqui. Você ganhou 50 mil, mas aquilo ali não é tua margem líquida daquela operação. Além disso. Aquela operação ali tem um custo que provavelmente foi 30, 40 se você estiver tirando 5, 10 ali. Porque o custo-benefício também, do tempo de ação, também diz muito. Às vezes você ganhou esse valor, mas foi numa ação que levou um tempo enorme. Ou seja, o seu custo, se você diluir isso, é baixíssimo, sabe? É difícil. Realmente, é muito difícil, né? Mas eu prezo realmente, assim, eu espero que um dia a gente chegue numa valorização como se valoriza um promotor de justiça, que eu acho justo, um magistrado, que eu acho justíssimo, uma carreira belíssima. Da mesma forma, valorizar exatamente da mesma forma, sabe? O respeito, os honorários, né? A posição social dele. Eu acho isso muito importante, sabe? Como eu vivo disso, eu penso muito nisso, todos os dias. Legal, Lindoso. Cara, prazerzão estar com você aqui. Muito obrigado pelo papo, foi muito bom. A gente não tem as perguntas prontas assim, né? A gente vai conversando e fala, não, relaxa. Vai lá, você tem muita história para contar. E, pô, pra você falar de advocacia, você falou, cara, é simples, vai perguntando aí que eu vou respondendo. Não tem que programar nada. Quando a gente traz profissionais de verdade, com história, com bagagem, é isso que acaba sendo. Então, mega prazer ter você aqui. Espero que a gente até no futuro aí possa trazer você aqui outras vezes para comentar novas vitórias, novas conquistas. Eu que agradeço, viu, o bate-papo. Foi muito bom. Muito bacana, essa amizade, essa conversa sincera, isso é muito bom, né? Isso é muito legal. E falar da advocacia, né, com pessoas que estão realmente vivendo isso é muito bom. Obrigado mesmo pelo convite. Sempre estarei muito feliz, sempre que for convidado aqui para a gente bater esse papo. Prazer é nosso.